Boa noite a todos. Vamos continuar nosso conteúdo da disciplina Direito Processual do Trabalho, abordando a audiência inaugural e dando seguimento aí com outros atos processuais que compõem a fase de conhecimento. Só para fazer uma breve, rapidíssima lembrança da aula passada, eu te disse que o juiz dirigirá a audiência inaugural. Essa audiência, inclusive, acontece na Justiça do Trabalho, sendo iniciada com o pregão. O servidor da Justiça do Trabalho vai convocar as partes para que compareçam à sala de audiência. O não comparecimento do reclamante, conforme artigo 844 da CLT, importa no arquivamento da reclamação trabalhista. E o não comparecimento, naturalmente, o não comparecimento injustificado do reclamado importa revelia. Considerando que as duas partes estão presentes em audiência, o juiz vai oportunizar o acordo, conforme artigo 846 da CLT. Já falamos, inclusive, que o juiz não é vinculado a homologar o acordo, ainda que o reclamante aceite a proposta da empresa, se o juiz entender que essa proposta viola direitos irrenunciáveis, indisponíveis, simplesmente o juiz não homologa e dá sequência aos outros atos processuais que cumprem aí o devido processo legal. Considerando e partindo da premissa de que não houve acordo, ou porque nem sequer a empresa empregadora apresentou proposta, ou porque a apresentada não foi aceita, e aí também é indiferente, se quem não aceitou foi a parte, ou se o juiz não homologou, daremos então seguimento à próxima etapa processual, que é a oportunidade em que o reclamado tem para apresentar a sua resposta. E aí vocês encontram na tela que nós temos 4 espécies de respostas. Não necessariamente respostas formadas ou utilizadas em petições apartadas, mas são mesmo 4 as espécies de resposta. A contestação, que é a principal resposta, a resposta mais famosa que você conhece, é a oportunidade em que o reclamado combate os fatos e fundamentos apresentados pelo autor em sua exordial. Também temos as exceções, e as exceções podem ser exceção de impedimento, exceção de suspeição e exceção de incompetência. Vamos falar de cada uma delas ainda na aula de hoje. A reconvenção também é meio de resposta, inclusive, com a ótica do CPC de 2015, ela não é mais apresentada através de petição apartada, em apenso ao processo principal. A reconvenção é apresentada no bojo da peça de contestação. E nós temos a impugnação ao valor da causa, que também é um argumento trazido no bojo da peça de contestação. Eu cuidei aqui de colocar um esqueleto da contestação. Esse esqueleto foi retirado da minha apostila de prática trabalhista. O objetivo aqui, tal como falei para a petição inicial, não é te fazer construir uma contestação, porque esse desafio você vai abraçar lá na disciplina de prática trabalhista, mas aqui é tão somente para você saber quais são as informações que precisam constar em uma contestação. Naturalmente, o endereçamento, né, do juízo, o mesmo juízo a que foi distribuída a petição inicial. Quero lembrar, antes de mais nada, já que eu coloquei aqui em cima o artigo 847 da CLT, ele informa que a contestação pode ser feita oralmente pelo reclamado em 20 minutos. Essa possibilidade decorre do princípio da oralidade,
que vocês já conhecem, porque fizeram a atividade, né, sobre os princípios. Entretanto, não se proíbe, aliás, espero que seja até uma preferência do advogado, fazer a contestação através de uma petição escrita. E, fazendo essa petição escrita, deve o reclamado juntar esta contestação até antes do início da audiência inaugural. Então, se começou a audiência inaugural e não juntou a contestação, vai ter que fazer a contestação oralmente. Oralmente. A contestação escrita consta das seguintes informações: o endereçamento, o número do processo, a qualificação da reclamada com nome e endereço do advogado, se tiver advogado, nome da parte contrária, espécie de defesa, que em regra é contestação, com fulcro no artigo 847 da CLT. Também você pode se valer de alguns outros artigos do CPC para arguir aí as preliminares e prejudiciais de mérito, já já eu falo, mas vamos à contestação. Antes da defesa do mérito, nós temos a defesa preliminar, ou também chamada defesa processual. Ali você vai suscitar possíveis preliminares de mérito ou prejudiciais de mérito, ou preliminares ou prejudiciais. Claro que essa defesa processual não é obrigatória, depende do caso concreto, se você vai ter argumento para suscitar aí alguma preliminar, alguma prejudicial, enfim. Sugiro que você leia esses artigos do CPC. O artigo 330 do CPC, o artigo 337, bem como o artigo 485. O artigo 330, eu acho que eu coloquei aqui na sequência, já olho, mas o 330 traz as oportunidades em que o juiz deve indeferir a petição inicial. O artigo 337 apresenta as preliminares de mérito. E o artigo 485 são as hipóteses em que o juiz deve extinguir o processo sem resolução do mérito. Depois dessa defesa processual, você encaminha a defesa de mérito, segue na defesa de mérito, em que você vai combater ponto a ponto de tudo que foi tratado na petição inicial do reclamante. Valendo-se da simplicidade do CPC, do novo CPC, não mais faremos uma reconvenção à parte. Se houver motivo para reconvir, isso o reclamado do processo principal mudar de posição na reconvenção e se tornar autor da reconvenção, então você tem uma inversão dos polos da lide, em que o reclamado da ação principal se torna autor da reconvenção, reconvinte, e o autor do processo principal se torna réu na reconvenção, reconvindo. Isso acontece muito com a ação de consignação em pagamento. Então, se for o caso, os argumentos motivadores da reconvenção estarão aí dentro da petição de contestação. Lembrando que na contestação você vai combater todos os fatos e fundamentos, minha garganta está doendo demais, todos os fatos e fundamentos trazidos pelo autor. Na reconvenção, você que é réu se transforma em autor de outras causas de pedir, ou seja, de outros motivos que resultarão em pedidos diversos. Vamos imaginar, tem uma ação de consignação em pagamento em que a empresa se propõe a pagar verbas rescisórias. Só que naquelas verbas rescisórias não consta o banco de horas extras que você tanto acumulou, não teve folga, não teve nada. Não consta pagamento do adicional noturno, e você sempre trabalhou em adicional noturno e nunca teve remuneradas
essas horas noturnas. Também não consta lá pagamento de adicional de insalubridade em grau mínimo que você deveria receber e nunca recebeu. Então, você quer questionar insalubridade, adicional noturno e horas extras. Mesmas partes, mesma causa de pedir. Pedidos diferentes apenas, mas tudo isso voltada à mesma relação trabalhista que foi alvo, foi objeto da ação principal. Faça isso em sede de reconvenção sem problema nenhum, no bojo da contestação. Claro que em determinadas ações nem se encaixa bem a reconvenção, mas quando for possível, é um artifício que o réu pode se valer para requerer condenação da parte contrária em direitos que não foram honrados no vínculo trabalhista. Depois disso, os pedidos, naturalmente, pedidos voltados para a improcedência da ação, o indeferimento dos pedidos elencados na exordial pelo reclamante. Na sequência, os requerimentos finais, né? E se for o caso, se a empresa já pagou alguma coisa para o reclamado, lembre-se do pedido de compensação das verbas trabalhistas já pagas, para que se possa evitar o enriquecimento ilícito. Depois, o protesto por todos os meios de prova. E, na sequência, encerra pedindo termos em que pede espera deferimento, local, data, nome do advogado, número da OAB, ou, se for o caso, assinatura do reclamado, se ele tiver se valendo da capacidade postulatória através do ius postulandi. Bem, não é bicho de sete cabeças aprender essa parte teórica da contestação, até porque ela é muito igual ao que você viu no processo civil. Eu colacionei aqui algumas informações, inclusive, sobre esse momento de entrega da defesa, só para você conferir. Lá na audiência inaugural, não havendo acordo, o reclamado terá 20 minutos para aduzir sua defesa após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes. É que nem sempre se lê a reclamação trabalhista, né? Então, em regra, até se dispensa, o juiz nem pergunta se quer que leia. A parte poderá apresentar a defesa escrita pelo sistema processual eletrônico até a audiência. Começou a audiência, se não juntou ainda, vai fazer contestação verbal em 20 minutos, como preceituou o caput do artigo 847. Terminada essa defesa, e se não se valer em 20 minutos, vai dizer tão somente que a petição de contestação já se encontra acostada aos autos, tendo sido também anexado não sei quantos documentos, não sei quantos anexos aí em documentos. Terminada essa defesa, seguir-se-á a instrução do processo, podendo o juiz do trabalho interrogar os litigantes. Aqui passa-se, então, ao depoimento das partes. Ai, Jesus, espera aí que caiu um negócio aqui. O depoimento das partes, primeiro iniciando com o depoimento do autor e, na sequência, o depoimento do réu. Devo lembrar vocês que esse depoimento pode ser dispensado, mas, em que pese não esteja descrito no texto da CLT, eu quero detalhar um ato processual, na verdade, um procedimento que acontece aí entre a defesa e o início da instrução, propriamente dito. Pelo contraditório e ampla defesa, considerando que o reclamado juntou a contestação, e lembrando do processo civil, no processo civil, teríamos oportunidade para réplica e tréplica. Juntou a contestação, aí oportuniza-se a réplica
e depois a tréplica. No processo do trabalho, não temos esse espaço de réplica nem tréplica, porque entendemos que isso prejudica a celeridade processual. No processo do trabalho, quando o juiz identifica que o reclamado apresentou a contestação, o juiz vai verificar se nessa contestação o reclamado arguiu preliminares de mérito, prejudiciais de mérito e se juntou documentos. Em que pese não exista oportunidade de réplica, o juiz oportunizará que o reclamante se manifeste sobre as preliminares de mérito, sobre as prejudiciais de mérito arguídas pelo reclamado e também sobre os documentos juntados pelo reclamado. Assim, o juiz estará respeitando o devido processo legal. Então, juntada da contestação, se houver documentos preliminares de mérito e prejudiciais de mérito, o juiz vai oportunizar o reclamante para que ele se manifeste sobre documentos preliminares e prejudiciais de mérito. Se a audiência for una, o juiz oportunizará que o reclamante se manifeste em 20 minutos. Se a audiência for fracionada, o juiz vai encerrar essa audiência inaugural, oportunizando um prazo que é judicial, isto é, determinado pelo juiz. Então, ele vai ver se tem muito documento, se tem muitas preliminares, e a depender da complexidade do processo, o juiz pode conceder ao reclamante 5 dias, 10 dias. Em regra, o juiz do trabalho não confere mais do que 15 dias de prazo para que o reclamante possa se manifestar sobre preliminares, prejudiciais e documentos. Aí, em audiência mesmo e oralmente, o juiz oportuniza esse prazo em dias para o reclamante, intima as partes que desde já têm ciência e por isso estão intimadas a comparecer à próxima audiência que acontecerá na data X, na hora Y. E aí, a audiência é fracionada. Finaliza-se ali aquela sessão e redesigna outra audiência para que a instrução siga o seu curso. Essa próxima audiência vai cumprir aí esse papel de feito o interrogatório das partes, primeiro reclamante, depois reclamado, serão ouvidas as testemunhas, se houver, vai designar perícia, assistentes técnicos, tudo isso, se for necessário. Devo lembrar, falei agora há pouco na aula de prática, mas considerando que alguns não estão fazendo a disciplina prática, vou repetir em respeito a esses colegas. Nem sempre se requisita perícia. Nem sempre se tem testemunhas. Tanto as testemunhas quanto o perito são órgãos auxiliares do juízo. São órgãos auxiliares do juízo. As testemunhas são apresentadas pelas partes, independentemente de intimação pelo juízo. Tanto é que, desde a notificação, quando da distribuição do processo ou do recebimento da notificação pelo reclamado, tanto o reclamante quanto o reclamado já têm ciência que precisam apresentar as testemunhas em primeira audiência, independentemente de intimação do juízo. As testemunhas serão ouvidas na seguinte ordem. Primeiro, as testemunhas do autor, indicadas pelo autor. Depois, as testemunhas indicadas pelo réu. Devo dizer a vocês que o juiz não é obrigado a ouvir as testemunhas indicadas pelas partes. O juiz vai fazer um juízo, uma análise de necessidade e adequação da oitiva dessas testemunhas. Muitas vezes o juiz faz assim. Vamos imaginar que você seja advogado de uma das partes. Aí eu, juíza, pergunto, doutores, tem testemunhas? Vocês trouxeram testemunhas?
Aí você disse, sim, excelência, tem o Joãozinho, testemunha. Aí eu vou dizer, doutor, o senhor pretende ouvir a testemunha para provar o que, excelência? Ah, para questionar as folhas de ponto que são britânicas. Ótimo, de fato, é a prova testemunhal que terá essa habilidade de descaracterizar esses documentos que funcionaram como controle de jornada. Ótimo, é um motivo muito razoável para eu ouvir Joãozinho. Defiro o doutor a oitiva de Joãozinho. Aí o servidor, o escrivão, que acompanha o juiz naquela audiência, vai cumprir o papel de convocar essa testemunha que está lá fora da sala de audiência. Então, a audiência da 23ª Vara do Trabalho, 10 horas. Oitiva da testemunha Joãozinho da Silva Santos. Aí, Joãozinho adentra na audiência. Adentrando na audiência, já funciona como órgão auxiliar do juízo. O juiz vai compromissar essa testemunha. Vai perguntar se ele é amigo íntimo, inimigo capital, se tem algum interesse na causa, e vai dizer que a testemunha está ali para prestar testemunho, ou seja, depoimento, devendo, por obrigação legal, falar a verdade, sob pena de incidir no crime de falso testemunho, hipótese em que pode ser conduzido coercitivamente pela polícia para a instauração de processo criminal e encaminhamento à delegacia da Polícia Federal. Então, né, veja que eu tenho aqui esse compromisso prestado porque a testemunha é órgão auxiliar do juízo. Estrategicamente, porque até a gente sabe que historicamente a testemunha é a prostituta das provas, o juiz ou vai ouvir todas as testemunhas em uma mesma audiência, ou não vai ouvir ninguém e vai adiar a audiência e marcar outra audiência. Estou dizendo isso porque, vamos imaginar, estamos aqui como advogados, eu e você, aguardando a audiência das 9h30. Era a 8ª audiência da pauta, só que já são 11h40 e ainda está na 4ª audiência. Daqui que chegue na nossa audiência vai ser 13h. E essa audiência nossa é uma audiência de instrução, de inquérito de apuração por falta grave. Para quem não lembra, o inquérito de apuração por falta grave pode ouvir 6 testemunhas de cada parte. Olha, 6 testemunhas, se o juiz deferir a oitiva de todas, são 12 testemunhas. Bem, o processo atrasou, a audiência atrasou pra caramba, pode ter certeza que o juiz vai adiar essa audiência, porque não dá para ouvir 3 testemunhas e designar a audiência para ouvir as outras em uma outra oportunidade. Ou não dá para ouvir as testemunhas do reclamante, que são ouvidas em primeiro lugar, e outro dia ouve as testemunhas do reclamado. Não pode. As testemunhas já ouvidas se tornam incomunicáveis. Então, Joãozinho foi ouvido, ele vai ter que ficar na sala da audiência se tiver outra testemunha para ser ouvido, justamente para não oportunizar que Joãozinho converse com a outra testemunha e informe quais foram as perguntas feitas pelo juiz. Ou se só tiver 2 testemunhas, a primeira testemunha ouvida só é liberada depois que a segunda testemunha entra na sala e aí dispensa essa primeira testemunha, porque a partir de aí ele não vai ter mesmo como se comunicar com essa segunda testemunha. O juiz pode contraditar a testemunha, inclusive ouvir a testemunha como mero declarante, se percebeu que a testemunha era amigo, era inimigo, tinha algum tipo de interesse na causa. Uma outra informação interessante que eu me lembrei aqui agora, vou dizer para vocês, nada obsta que uma testemunha, aliás, que uma pessoa sirva como testemunha, mesmo tendo processo na Justiça do Trabalho contra aquela empresa. Então, vamos imaginar, eu sou a reclamante, Rodrigo é a minha testemunha. Rodrigo também tem processo contra a empresa. Isso, por si só, não vicia nem torna
o depoimento de Rodrigo ilegítimo ou viciado. O que não pode na Justiça do Trabalho é a troca de favores, isto é, Rodrigo está sendo minha testemunha porque eu vou ser testemunha no processo dele. Troca de favores descredibiliza a prova testemunhal. E aí o juiz ou não vai ouvir Rodrigo ou vai ouvir como mero declarante, ok? A testemunha que faltar com a verdade vai estar tipificado no crime de falso testemunho, eu falei isso agora há pouco, só quero lembrar que a Justiça do Trabalho não é competente para ações de natureza criminal e esse processo tramitará na Justiça Federal, né, que é a vara comum federal, que vai ser competente, a vara crime, para processar e julgar esse crime contra a organização do trabalho, que é um crime de falso, aliás, um crime contra a organização ou a administração da justiça, que é um crime de falso testemunho. Bem, da mesma forma, se tiver necessidade de prova pericial, mais uma vez essa audiência de instrução vai ser suspensa e redesignada, porque naquela audiência designar-se-á o perito, mas cadê o perito? Vai ter que ser intimado para assinar o termo de compromisso, para receber as perguntas que foram elaboradas pelo juízo e pelas partes. É possível que as partes apresentem assistentes periciais que vão acompanhar o perito em dia e horário previamente determinado para que a perícia ou a inspeção técnica aconteça. Lembrando que a parte que sucumbiu no objeto da perícia será responsável pelo pagamento dos honorários periciais, como se verifica do artigo 790-B da CLT. E a oportunidade para que o juiz decline quem é mesmo sucumbente quanto ao objeto da perícia é a sentença. Na sentença, eu vou ver como foi que o juiz decidiu aquela matéria objeto da perícia e assim eu vou identificar se o sucumbente é reclamante ou reclamado. Devo lembrar que, cumprindo aí as mudanças oportunizadas pela reforma trabalhista, ainda que o sucumbente seja beneficiado pela justiça gratuita, ele pagará os honorários periciais, salvo se demonstrar que efetivamente, né, não tem condições, não recebeu créditos, ainda que advindos de outro processo, aí a União vai arcar esse pagamento. Por quê? Mesmo que a parte seja isenta das custas pela justiça gratuita, se comprovar que ele recebeu crédito em outro processo, esse crédito vai ser utilizado para pagamento dos honorários periciais. Quem não lembra desses detalhes todos, sugiro a releitura do artigo 790-B de bola da CLT, que traz todo o regramento dos honorários periciais. Ok? Léo, só agora eu estou vendo a sua mensagem, sua dúvida. Em todos os procedimentos ou só no sumaríssimo? Misericórdia, essa pergunta era de que momento da aula mesmo? Me ajuda aí de novo, Léo. E aproveitando enquanto você está escrevendo, eu vou falando aqui mais de testemunha. Rodrigo está em êxtase, porque pela primeira vez eu não coloquei ele no papel do vilão, né? Empresa, enfim. Em relação às testemunhas, e aí estou entendendo, vou vendo a pergunta de Léo, já respondo na sequência, mas quanto ao número das testemunhas, eu quero revisar. Para o rito sumaríssimo, aliás, na ordem. Para o rito sumário, cada parte apresenta até uma testemunha. Para o rito sumaríssimo, cada parte pode apresentar até 2 testemunhas. Para o rito ordinário, cada parte pode apresentar até 3 testemunhas. E para o inquérito de apuração por falta grave, até 6 testemunhas por parte. Para o rito sumário, uma testemunha, você encontra essa informação na Lei 5584 de 1970.
Para o rito sumaríssimo, até 2 testemunhas, você encontra isso no artigo 852-H, parágrafo 2º. Para o rito ordinário e para o inquérito de apuração por falta grave, você encontra a informação no artigo 821 da sua CLT. Bem, em relação à audiência ser una ou fracionada, nós temos que, nos ritos sumário e sumaríssimo, a audiência é, no mínimo, preferencialmente una. No rito sumário, obrigatoriamente una. No rito sumaríssimo, a audiência preferencialmente una. Só para revisar, é que no rito sumaríssimo, por exemplo, eu já admito perícia. Se tiver perícia, não tem como a audiência ser una. Vou ter que separar essas audiências aí para oportunizar a nomeação do perito, a realização da inspeção técnica. Então, preferencialmente, no rito sumaríssimo, audiência una. No rito ordinário, isso fica a cargo do juiz titular da vara, que pode estabelecer que as audiências sejam unas ou sejam fracionadas. Aí, cada vara adota esse posicionamento através do que pensa o juiz titular. Quando vocês se dirigirem às audiências, na audiência, digamos assim, presencialmente, né, quando retornarem às atividades normais, sugiro que vocês verifiquem no cartório da vara, que vai constar essas informações. Nesta vara adotam-se audiências unas. Isso significa dizer que até no rito ordinário o juiz faz audiência una. Detalhe, leve as testemunhas na primeira audiência, porque não vai ter prazo para outro momento para que você traga a audiência. Se o juiz fizer audiência una e você não estiver ali com as suas testemunhas, o juiz vai entender, por exemplo, que você renunciou à prova testemunhal, ok? Excelente pergunta, Léo, muito oportuna, inclusive. Bem, seguindo aqui nos nossos slides, considerando que o reclamado oralmente teve 20 minutos para aduzir a sua defesa, e considerando também que eu mostrei para você o esboço da contestação, agora eu vou deixar de seguir a ordem desses artigos, porque assim a gente se envereda já para instrução e julgamento, e aí eu vou propriamente falar das outras espécies de resposta. Olha de onde eu parti. Eu tenho 4 possíveis respostas. Você já ouviu de mim que a reconvenção, ela se apresenta no bojo da contestação, e também a impugnação sobre o valor da causa. Aproveitando para falar da reconvenção, chamo a atenção para vocês que a reconvenção não está posta, não está regulamentada na CLT. Então, nós utilizamos todos os parâmetros, todas as informações da reconvenção do CPC, tá? Do CPC. Já, inclusive, eu posso, na sequência, tecer maiores comentários sobre a reconvenção no próprio CPC. Eu vou abrindo aqui o CPC para que eu possa te direcionar nessas informações acerca da reconvenção. Enquanto isso, né, não estava bem no meu script ler, mas eu gosto de apontar isso para você. Enquanto isso, vou abordando as informações pertinentes às exceções. E aí, meus queridos, sugiro que você esteja com a sua CLT aberta, porque eu vou ter que me valer de alguns artigos da CLT. Vou até ver se eu já coloquei nos slides. Se eu não coloquei, eu vou pedir que vocês acompanhem pela CLT.
e aí na próxima aula eu já anexo essa parte aos slides, porque eu não tive tempo. Mas eu estou me referindo aos artigos 799 até o artigo 802 da CLT. Então, 799 até o artigo 802 da CLT. 799 até o artigo 802 da sua CLT. A reconvenção você verifica no artigo 343 do CPC. Vou fazer uma leitura rápida e até vou colocar logo aqui, ó, artigo 343 do CPC. Vou fazer uma leitura rápida, já que eu falei da reconvenção, falo logo disso, para não ter que ir para a exceção e depois voltar para a reconvenção. Vamos lá. CPC 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Proposta a reconvenção, o autor será intimado na pessoa do seu advogado ou no processo do trabalho, na própria pessoa da parte, em face do ius postulandi, para apresentar resposta. Essa resposta não vamos adotar o prazo dos 15 dias que está no CPC, porque isso é incompatível com o processo do trabalho. A contestação da reconvenção vai ser apresentada na outra audiência. Por favor, para eu não ser repetitiva, me aponte aí no chat se tem alguém que não assistiu a minha aula de prática agora. Tem alguém nessa sala que não faz prática? Se tiver alguém que não faz prática, eu vou ter que detalhar, e aí eu vou pedir licença para quem me ouviu hoje falar disso, eu vou ter que repetir. Alguém, meus queridos, que não faz prática, todo mundo que está me ouvindo aqui faz prática? Ótimo. Lisa não fez, Ailton também não, vou ter que detalhar. É bom que quem me ouviu vai me ouvir de novo, não pode esquecer desse detalhe. Veja bem, na reconvenção eu tenho oportunidade para a inversão dos polos. Então, o autor do processo principal vai virar réu na reconvenção, reconvindo. E o réu do processo principal vai virar autor da reconvenção. Vamos considerar que eu estou na primeira audiência. Eu sou a juíza e vou dirigir a audiência da seguinte maneira. Bom dia a todos, bom dia, doutores. Verifico a presença tanto do reclamante, sentado à minha esquerda, quanto do reclamado, sentado à minha direita. Há possibilidade de acordo? Vamos imaginar que as partes disseram que não há possibilidade de acordo. Bem, sem acordo, vamos dar prosseguimento e, ficticiamente, vamos imaginar, né? Eu, juíza, estou aqui verificando que o reclamado, empresa, juntou contestação, mas juntou contestação e, em regra, a empresa não tem muitos motivos para reconvir. Mas eu quero dar um exemplo excepcional, em que a empresa tem motivos aí para fazer uma espécie de reconvenção ou pedido contraposto. Exemplo, o ex-empregado foi despedido, não entregou o aparelho celular, que se encontra de posse do empregado, mas esse é um equipamento de propriedade da empresa. Então, cabe à empresa buscar a entrega desse aparelho celular sob pena de busca e apreensão, ou a empresa cedeu o apartamento para que o empregado residisse, ele foi despedido e não desocupou o imóvel. Poderia fazer, inclusive, uma ação possessória de reintegração de posse, para que o empregado
desocupe o imóvel, já que aquele imóvel foi um benefício exclusivamente em decorrência do vínculo trabalhista. Veja que aí são possibilidades em que o reclamado empresa pode buscar aí esta reconvenção em relação ao empregado. Também existe a possibilidade do empregado reconvir em relação à empresa. A empresa, autora da ação de consignação em pagamento. O empregado, réu na ação de consignação em pagamento, que deseja se tornar autor, já que quer pedir horas extras, adicional noturno e adicional de insalubridade, que não foram alvo da ação de consignação em pagamento. Quando o juiz identifica essa reconvenção, ainda que esteja no bojo da contestação, o juiz obrigatoriamente vai ter que suspender essa audiência inaugural. O juiz vai citar instantaneamente o réu da reconvenção para informar a ele que existe essa reconvenção e designará a data futura para acontecer a audiência, digamos assim, a audiência que versará sobre a reconvenção, porque essa audiência aqui é inaugural para a ação principal, mas eu preciso ter uma audiência para a reconvenção, oportunidade em que o reconvindo, réu da reconvenção, apresentará, se quiser, a contestação. Então, essa é uma situação que necessariamente vai haver fracionamento da audiência. O juiz vai, então, suspender essa primeira audiência, redesignar a data para uma outra audiência. Nessa outra audiência, o réu da reconvenção vai juntar contestação e o juiz vai diligenciar aí essa audiência com a possibilidade de acordo ou não e a instrução, se for possível. Se não, vai redesignar outra, uma terceira audiência. Todo mundo me entendeu até aqui? Agora, essas regras da reconvenção seguem, portanto, as mesmas utilizadas pelo CPC, vide artigo 343. Diga, Jane, você quer perguntar? Pode usar o áudio se preferir. A ação principal, se eu tiver uma outra audiência aí só para reconvenção, na verdade, foi a mesma coisa que eu respondi lá na prática trabalhista. O juiz, a depender da complexidade, o juiz pode, adiando essa primeira audiência aqui, redesignar outra audiência que vai cumprir ali os procedimentos do devido processo legal para a reconvenção e a instrução para a ação principal. Se não, o juiz pode estabelecer duas outras audiências, uma audiência para a reconvenção, uma audiência para o processo principal. Mas nada obsta, inclusive, do juiz fazer uma só audiência para tudo e também o juiz proferirá uma única decisão que vai, então, funcionar como decisão tanto para o processo principal quanto para a reconvenção. Me fiz clara, gente? Tranquilo? Beleza. Bem, já que eu já cumpri aí as vezes da reconvenção, agora sim me sinto confortável para tratar sobre as exceções. Deixa eu só conferir nos meus slides se eu já coloquei aqui. Se eu não coloquei, você tem paciência. Coloquei, professora organizada. Eu pensei que eu não tinha colocado, não, mas graças a Jesus eu coloquei. Olha, você consegue enxergar meus slides. Eu vou falando, você vai me acompanhando aí, porque sobre as exceções, temos mudanças pela reforma trabalhista e tudo que é novo, né, que foi mudado recentemente, gera a maior atenção de você, né, porque os concursos, as bancas examinadoras, e não diferentemente as provas da professora Bruna, vão cuidar aí do que é novo e do que é importante para você saber. Pois bem, eu tenho 3 espécies de exceção. Vamos lá. Exceção de incompetência, exceção de suspeição e exceção de impedimento do juízo. Repetindo, eu tenho 3 possíveis exceções: de incompetência,
de suspeição e de impedimento do juiz. Nós vamos falar de todas essas três. Acompanhando o artigo 799, você encontra a seguinte informação. Dessas três exceções, duas, se opostas, geram a suspensão do curso do processo principal. São as exceções de suspeição do juiz e a exceção de incompetência. Então, se o réu opuser exceção de suspeição do juiz, ou se o autor opuser exceção de suspeição do juiz, ou se o réu opuser também exceção de incompetência, as exceções de suspeição e de incompetência farão com que o juízo suspenda o curso do processo principal. Para que isso? Para julgar a incompetência ou julgar a exceção de suspeição e só depois seguir o curso normal. Imagina só, se eu sou advogada do reclamado e eu oponho exceção de incompetência, porque eu estou argumentando que aquele juízo onde o reclamante propôs a ação trabalhista não é o juiz competente em razão do lugar. O reclamante prestou suas atividades em outra cidade, então não era ali que a ação trabalhista deveria ser proposta. Eu fiz isso através de exceção de incompetência. O juiz, recebendo essa exceção de incompetência, vai suspender o curso do processo principal, reclamação trabalhista, até decidir se ele é ou não é competente para processar e julgar a ação. E só depois de decidir essa exceção de incompetência é que, situação número 1, se o juiz entender que ele é competente, segue o fluxo. Se o juiz entender que ele não é competente, ele extingue o processo sem resolução do mérito e encaminha os autos para o juízo que ele entende ser competente. E aí manda os autos, por exemplo, para o juízo da Vara do Trabalho de Vitória da Conquista. E aí, por favor, não se esqueça daquelas círculos que eu estudei quando eu estava contigo presencialmente ainda, que se o juízo de Vitória da Conquista entender que ele não é competente, vai ter que suscitar o conflito de competência, e daí o conflito de incompetência, e daí vai remeter ao órgão competente para dirimir esse conflito. Isso você lembra, são aqueles 6 possíveis casos que a gente tratou ainda nos nossos encontros presenciais. Então, por enquanto, eu te disse o seguinte, tanto a exceção de suspeição quanto a exceção de incompetência suspendem o curso do processo principal. As demais exceções não suspendem o curso, na verdade, a exceção de impedimento do juiz não suspende o curso e são alegadas como matéria de defesa. Quero, inclusive, ressaltar a informação do artigo 799, parágrafo 2º, das decisões sobre exceções de suspeição e incompetência, salvo quanto às exceções de incompetência, se terminativas do feito, não caberá recurso, podendo, no entanto, as partes alegá-las novamente no recurso que couber da decisão final, isto é, as decisões que julgam as exceções de suspeição e incompetência são, em regra, decisões interlocutórias, salvo para a decisão que julgou pela incompetência e foi terminativa do feito, isto é, o juiz entendeu que ele não é competente, extingue o processo sem resolução do mérito e encaminha para o juízo competente. Esta decisão do juiz é terminativa de feito. Desta decisão caberá recurso ordinário e não é decisão interlocutória, é terminativa. Olha, quando vocês estudaram princípios, inclusive nas atividades que eu passei, aquela atividade que ninguém esquece, na vida, até meu ex-aluno, ele nunca esquece de ter se desgraçado na munheca dos 36 princípios,
né? A gente nunca esquece um grande amor e as dores, né? Então, você não esquece da atividade, porque foi uma dor para você. Você também não pode esquecer de mim, porque eu sou um grande amor seu, então eu espero que você se lembre de mim e da atividade. E aí lembre especialmente do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. As decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato. Aí, se você fez essa atividade com consciência, você deve ter encontrado a seguinte observação: salvo as exceções previstas na súmula 214 do TST. As decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato, mas eu tenho 3 situações que funcionam como exceções e, portanto, caberão recurso. Só vou ler a que me interessa, que é exatamente a que versa sobre a decisão terminativa de feito para incompetência. Estou aqui na súmula 214 do TST, que diz o seguinte: 214 do TST, na Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 893, parágrafo 1º da CLT, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo as hipóteses de decisão. Vou ler só a que me interessa. Letra C, que acolhe exceção de incompetência territorial com a remessa dos autos para o Tribunal Regional distinto daquele que se vincula ao juízo excepcionado, consoante dispõe o parágrafo 2º do artigo 799, que é exatamente este que está na tela do seu computador. Agora, preciso que você dedique especial atenção para o artigo 800, que fala exclusivamente da exceção de incompetência territorial. Esse artigo, todo ele foi modificado pela reforma trabalhista. A antiga redação não era essa aí. Eu só transpus no slide a redação atual, que aqui nos interessa. Mas há relevantes mudanças para o procedimento da exceção de incompetência territorial, comparando-se como era antes da reforma trabalhista e como ficou depois da reforma trabalhista. Antes da reforma trabalhista, eu vou te contar, só para efeito de curiosidade. Claro que eu não vou colocar na prova essa comparação. Eu falo da comparação porque ela é muito importante para você entender como era antes e como é agora. Antes da reforma trabalhista. Antes da reforma trabalhista, nós tínhamos a situação em que a exceção de incompetência territorial era apresentada no momento da contestação, inclusive na primeira audiência. Na primeira audiência, eu então podia entregar a contestação, se eu quisesse reconvenção antes do CPC de 2015, depois do CPC de 2015 eu podia entregar a contestação, dentro dela reconvenção e uma petição à parte de exceção de incompetência territorial. Exceção de incompetência territorial. Beleza. Agora, a Justiça do Trabalho precisa seguir novo procedimento. Tudo isso em decorrência da alteração do artigo 800 da CLT, que você acompanha comigo na tela. É que a reforma trabalhista retirou, ou melhor, deslocou o momento processual para que o réu pudesse se valer da exceção de incompetência. Diminuiu, inclusive, esse prazo. Por quê? Se antes o réu tinha até a audiência inaugural, a primeira audiência, para suscitar essa incompetência através da exceção, agora a exceção tem prazo tão somente de 5 dias.
A exceção de incompetência deve ser arguída, de incompetência territorial, deve ser arguída no prazo de 5 dias a contar do recebimento da notificação. Antes, portanto, da audiência. E impeça em apartado que sinalize a existência dessa exceção justamente para gerar a suspensão do processo principal. Então, você, inclusive, mais direta para você entender. Imagina que eu estou aqui reclamado, acabei de receber a notificação da Justiça do Trabalho que informa que Isaura, minha ex-empregada doméstica, propôs uma reclamação trabalhista contra mim. Acontece que eu moro em Vitória da Conquista e eu recebi essa petição, mas ela deu entrada perante uma das varas do trabalho de Salvador. E eu quero arguir a incompetência da vara do trabalho de Salvador, porque a regra é que o empregado promova a ação no local da prestação dos serviços. Se a reclamação, se a prestação dos serviços foi diligenciada, desenvolvida em Vitória da Conquista, lá é o foro competente para que essa ação seja proposta. Eu, em Vitória da Conquista, recebo a petição, foi distribuída e deu-se origem a uma ação na Justiça do Trabalho de Salvador. Considerando que está tudo normal, Justiça do Trabalho funcionando, os prazos não estão suspensos, claro que isso é uma ficção, porque hoje os prazos estão suspensos, tem até uma decisão do CNJ para que esses prazos voltem em maio, mas isso não vem ao caso. Mas o que importa é, da data que o reclamado recebeu essa notificação, se ele quiser, ele precisa opor essa ação de incompetência, desde que no prazo de 5 dias. E aí você já pode me perguntar, e se ele não sabia desse detalhe, demorou de contratar um advogado, e aí quando foi procurar o advogado já passou esse prazo de 5 dias? Preclusão para se valer da exceção de incompetência. Aí, meu amigo, ele vai ter que esperar a audiência inaugural lá na Vara do Trabalho de Salvador, inclusive deve se fazer presente nessa audiência, e aí ele vai esperar para ver se o juiz invoca o que está no artigo 795 da CLT. O artigo 795 da CLT te apresenta informações sobre nulidades, que as nulidades precisam ser provocadas pelas partes e, efetivamente, só será declarada uma nulidade se trouxer prejuízos para as partes. Aí vem o parágrafo 1º do artigo 795. No entanto, em que pese as nulidades devam ser provocadas pelas partes, o juiz deverá, é a letra da lei, estou chegando lá na minha CLT, o juiz deverá, de ofício, suscitar a nulidade que corresponda à incompetência de foro. 795 da CLT, vou ler para você, parágrafo, eu vou ler o caput e os parágrafos para você perceber. As nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes, as quais deverão arguí-las em primeira vez que tiverem que falar nos autos, em audiência ou nos autos. Parágrafo 1º. Deverá, olha o deverá, entretanto, ser declarada ex officio, portanto, pelo juiz, a nulidade fundada em incompetência de foro. Nesse caso, serão considerados nulos os atos decisórios. O juiz, que se julgar incompetente, determinará, na mesma ocasião, que se faça remessa do processo
com urgência à autoridade competente, fundamentando-se, claro, essa sua decisão de incompetência. Então, perceba que, se o reclamado não opuser a exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias, passou o prazo dele. Só se o juiz, em audiência, de ofício, declinasse incompetente. E se o juiz não se declinar incompetente, haverá o fenômeno da prorrogação de competência, né? A prorrogação de incompetência faz com que aquele juízo que não era competente passa a ser competente. Eu estava lendo o artigo, e aí eu vou confessar para vocês. Eu comecei a ler o artigo e me veio um riso no rosto, porque misericórdia do céu, eu estou aqui no meu gabinete e está um cheiro de hambúrguer gourmet, que Senhor Jesus me desconcentrou. Eu estou morrendo de fome. E eu acho que marido está fazendo hambúrguer para Cauã. Isso é um martírio. Vou beber água para ver se passa essa vontade de comer. A aula é ao vivo, né? Professora é humana, né? Quem sabe faz ao vivo. Esses momentos da minha vida íntima eu não posso dividir com vocês em sala, mas tu sabe que vem um cheiro aqui, sabe aquele cheiro delicioso? Jesus, meu Deus. Deixa eu voltar, poder da desconexão, vou esquecer esse cheiro e vou voltar. Mas eu estava dizendo, desculpa, viu, gente, mas não consegui resistir. Me senti a Magali sendo hipnotizada pelo cheiro do hambúrguer. É sério. Sabe a Magali voando assim, ó? Mas eu não vou não, viu? Eu não vou comer, até porque nossa aula ainda acaba daqui a 30 minutos e 15 para as 9. As instruções da nutricionista não permitem eu comer um hambúrguer 9 horas da noite, né, Rodrigo? Você sabe disso. Sua esposa é nutricionista. Tony, cheio de malhação aí, com gordura zero no corpo, também sabe disso. Então, eu vou esquecer, faz de conta que eu já comi só pelo cérebro que processou essa vontade. Quando eu acabar, eu vou comer um polenguinho e um Danone, e é a minha janta do dia para não engordar, né? Faz parte. E deixa essa gordice para outra pessoa. Para mim, não. A quarentena não vai me engordar e não me engordou, tá? Vamos nessa. Acabou o recreio provocado pela professora. Bora voltar. Só para né, voltar à nossa concentração, eu estava dizendo que o reclamado, recebendo a notificação, tem um prazo de 5 dias para opor exceção de incompetência. Considerando que esse reclamado vai mesmo opor essa exceção de incompetência, parágrafo 1º, vai protocolar essa petição. E protocolada a petição, será suspenso o curso do processo principal. E aquela audiência que estava marcada não mais se realizará até que se decida a exceção de incompetência territorial. Os autos serão imediatamente conclusos ao juiz, que intimará o reclamante e, se existentes, os seus litisconsortes, para manifestação no prazo comum de 5 dias. Se entender necessária a produção de prova oral, o juiz designará uma audiência, garantindo o direito de o excipiente e de suas testemunhas serem ouvidos por carta precatória, inclusive, no juízo que este houver indicado como competente. Decidida a exceção de incompetência territorial, o processo retomará seu curso com a designação de audiência,
a apresentação da defesa e a instrução processual de praxe. Claro que se o juiz entender que é incompetente, ele vai proferir uma decisão terminativa de feito e vai encaminhar o processo para o juízo que ele entende ser competente. Beleza, gente? Tranquilo até aí? Seguindo aqui nas exceções, vou ler para você o artigo 801 e o 802. O 801 diz o seguinte: o juiz é obrigado a dar-se por suspeito e pode ser recusado por algum dos seguintes motivos em relação à pessoa dos litigantes. Se tiver uma inimizade pessoal, ou uma amizade íntima, ou um parentesco por consanguinidade ou afinidade até o 3º grau civil, ou se o juiz tiver algum interesse particular na causa. Se o recusante houver praticado algum ato pelo qual haja consentido na pessoa do juiz, não mais poderá alegar exceção de suspeição, salvo se houver um novo motivo. A suspeição não será também admitida se do processo constar que o recusante deixou de alegá-la anteriormente, quando já conhecia esse motivo que faria do juiz impedido, ou que, depois de conhecida, aceitou o juiz recusado, ou, finalmente, se procurou de propósito o motivo de que ela se originou. Então, contribuir para essa suspeição do juiz não vale. Se já sabia dessa suspeição e não arguiu no primeiro momento, não poderá suscitar ou opor essa exceção de suspeição no momento posterior. Apresentada a exceção de suspeição, o juiz designará audiência dentro de 48 horas para a instrução e julgamento dessa exceção de suspeição. Nas varas do trabalho, julgada procedente a exceção de suspeição, será logo convocado para a mesma audiência ou sessão ou outra oportuna o suplente do membro suspeito, isto é, o juiz substituto, alguém que substitua aquele magistrado, o qual continuará a funcionar no feito até a decisão final. Proceder-se-á da mesma maneira quando algum dos membros se declarar suspeito. O juiz pode, de ofício, se declarar suspeito, e aí o juiz que o substitui cumprirá os demais atos processuais. Se se tratar de suspeição de juiz de direito, este será substituído na forma da jurisdição local, da justiça comum, que vai designar outro magistrado para que ele ganhe jurisdição trabalhista. Beleza, gente? Tranquilo? Massa. Bem, falando aqui ainda da audiência, até porque a gente, então, já estudou todas as respostas: contestação, possibilidade de reconvenção, impugnação do valor da causa e as exceções. Voltando aqui para a audiência, eu já comecei a aula de hoje dizendo que as audiências vão acontecer nos dias úteis, em que existe o expediente forense, e que as audiências acontecerão das 8 da manhã às 18 horas. Se tiver passado mais de 5 horas daquela audiência, o juiz pode suspender a audiência. Li para você o artigo 813. Deixa eu colocar aqui de novo o artigo 813 da CLT. Já tinha mencionado ele numa aula anterior, de que as audiências serão publicadas e realizar-se-ão na sede do juiz ou tribunal em dias úteis, previamente fixados, entre as 8 e as 18 horas, não podendo ultrapassar 5 horas seguidas, salvo se houver matéria urgente. Em casos especiais, poderá ser designado outro local para a realização das audiências, mediante edital oportunamente afixado na sede do juiz ou tribunal, com antecedência mínima de 24 horas. Isso acontece muito nas audiências itinerantes da Justiça do Trabalho. E sempre que for necessário, poderão ser convocadas audiências extraordinárias, observando também esse prévio aviso de 24 horas de antecedência
para que as partes tenham essa ciência. Isso acontece muito naquelas semanas de conciliação, que tem os mutirões para a realização de audiências. Na audiência de instrução, devo dizer para vocês que é um momento devido para que as partes se valham de todos os meios de prova admitidos em direito. Todos os meios de prova admitidos em direito. E aí devo também lembrar para vocês que ao reclamante incumbe-se o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. Ao reclamado incumbe-se o ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. A reforma trabalhista trouxe mudanças na redação tradicional do artigo 818, seguindo, então, as mesmas regras, os mesmos parâmetros do CPC, em que, conforme o artigo 373, o ônus da prova será do autor para o fato constitutivo do seu direito, e para o réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Utilizamos exatamente o mesmo parâmetro. Agora, vale mencionar as informações que constam aí nos parágrafos. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos desse artigo, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de maneira diferente, né, transferindo esse ônus da prova para outra parte, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Acontece muito quando o juiz verifica que a outra parte tem o documento, tem a prova, então, ainda que o ônus fosse da parte contrária, então, faça provar quem efetivamente tem maior facilidade quanto à execução dessa prova. A decisão proferida no parágrafo 1º desse artigo deverá ser, aliás, a decisão referida no parágrafo 1º desse artigo deverá ser proferida antes da abertura da instrução, a requerimento da parte, e implicará no adiamento da audiência, justamente para possibilitar a parte contrária se valer desses meios de prova admitidos em direito. A decisão referida no parágrafo 1º desse artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou extremamente difícil. Na verdade, o juiz muda essa prova para que a outra parte o faça, se essa outra parte tem maior facilidade na comprovação da prova, não para ser impossível o seu ônus, ou excessivamente difícil. A intenção é facilitar a prova, até porque, pelo princípio da imediatidade, o juiz deve se aproximar das partes e das provas, buscando colher o seu livre convencimento motivado. Então, o juiz pode deslocar esse ônus da prova justamente para facilitar a instrução probatória, para facilitar que aos autos se apresente o acervo de provas, que será exatamente os meios pelos quais o juiz vai se valer para formar o seu convencimento, que precisa ser motivado. Ok, gente? As partes e as testemunhas serão inquiridas pelo juiz, podendo ser reinquiridas por seu intermédio a requerimento das outras partes, representantes ou advogados. Cumprimos aqui a tarefa, né, de toda a instrução probatória, já falei aí da quantidade de testemunhas, trouxe aqui uma sequência de artigos que versam sobre as testemunhas, grifei inclusive o artigo 825, que impõe às testemunhas o comparecimento à audiência independentemente de notificação. E só para aquelas testemunhas que não comparecerem voluntariamente é que o juiz vai imputar aí a intimação da testemunha e, caso não compareça, condução coercitiva, aplicando inclusive as penalidades de multa, se for o caso.
Seguindo-se a finalização da instrução, a gente tem prova pericial, já falei, se for o caso, depois vocês leem, finalização da instrução, nova oportunidade para alegações orais, desta vez para cumprir as alegações finais. Isso está posto no artigo 850 da CLT, eu coloquei antes no slide, né, depois da instrução. As partes terão 10 minutos para se pronunciarem oralmente. Depois disso, o juiz oferece nova oportunidade de acordo e, depois disso, o juiz faz os autos conclusos a julgamento. Julgamento é a oportunidade em que o juiz vai proferir a sua decisão. Essa decisão aí vai ter que cumprir o princípio da adstrição. O juiz está adstrito, restrito ao que foi pedido, não podendo proferir sentença extra petita, citra petita ou ultra petita. A sentença do juiz trabalhista segue o mesmo modelo da sentença que você já estudou lá no processo civil. Você vai ver aquela parte do relatório, que, por sinal, faz um resumo do que aconteceu no processo para os processos trabalhistas que se encaminharam no rito sumário e sumaríssimo, dispensa-se o relatório. O relatório será obrigado no rito ordinário. Depois do relatório, passaremos aí à parte de fundamentação da sentença. A fundamentação é justamente essa parte que o juiz cumpre a adstrição. Vai analisar ponto a ponto, pedido a pedido, para deferir ou indeferir cada pedido que foi apresentado. E é nesse momento que, se houver reconvenção, o juiz também analisará a reconvenção e os pedidos que compõem a reconvenção. Depois dessa parte de fundamentação, é aí que o fundamento do juiz se encontra, né? Ele precisa decidir, mas tem que ser de forma motivada, então ele vai dizer por que ele defere ou por que ele indefere cada pedido, e no final temos a parte dispositiva da sentença. Nessa parte dispositiva, o juiz vai concluir o seu julgamento, dizendo que a ação foi por ele julgada totalmente procedente, parcialmente procedente ou improcedente. É nesse momento que o juiz vai analisar algum pedido de justiça gratuita ou assistência judiciária gratuita. É nesse momento que o juiz vai imputar o pagamento de honorários advocatícios conforme a sucumbência de cada um. E se você não lembra, leia o artigo 791-A da CLT, que fala dos honorários advocatícios, em que o juiz vai imputar ao sucumbente honorários advocatícios fixados entre 5% e 15% do valor da sucumbência. E não se permite a compensação recíproca, ou seja, naquelas sentenças julgadas parcialmente procedentes, não pode pensar assim, o réu perdeu um pouquinho, o autor perdeu um pouquinho, elas por elas, ninguém paga honorários advocatícios a ninguém, não é assim não. Sobre o que cada parte sucumbiu, o juiz vai estabelecer os honorários sucumbenciais. Então, nessa sentença, o juiz vai determinar os honorários sucumbenciais pagos pelo autor e os honorários sucumbenciais pagos pelo réu, cada um na proporcionalidade de sua sucumbência. Se houver reconvenção, é nessa sentença que o juiz aí trará todo o seu fundamento, tanto para a decisão da ação principal, quanto para a reconvenção. Tudo juntinho aí, o juiz está autorizado a proferir uma só sentença para tratar tanto da ação principal quanto da reconvenção, e assim o juiz evita decisões contrárias, né, desarmônicas. Se ele julgar separadamente, ele pode gerar algumas contradições em seu julgamento. Ok, gente? Nessa sentença, claro, o juiz vai ter que também imputar ali o pagamento das custas, e se houver aí o benefício da justiça gratuita, haverá inexigibilidade desse pagamento. Assim, com essa aula de hoje, graças a Deus, eu consegui construir o cenário para, a partir da semana que vem, estudarmos teoria geral dos recursos.
Então, eu pedi no estudo dirigido, acho que eu pedi um mapa mental da fase de conhecimento. Então, você vai fazer esse mapa mental aí, pode fazer até a sentença. Semana que vem eu passo o mapa mental dos recursos e a gente vai caminhando bem. Eu tenho pedido, né, eu preferi pedir esses mapas mentais, porque isso já te esquematiza o estudo para a prova. Depois faço mais perguntas e a gente também vai fazer um simulado aqui para você treinar aí a sua prova no estilo EAD, excepcionalmente em função de um bicho invisível, miserável, chamado Covid-19, que afastou todos nós, mas que estamos aqui juntos e separados, cumprindo aí essa demanda acadêmica. Espero que vocês se renovem nessa energia, que vocês se mantenham nesse combustível, nesse gás, para que a gente possa prosseguir até o final do processo. Eu falei, Jane, sim, o juiz decide numa única sentença, tanto a ação principal quanto os objetos da reconvenção. Ok, gente? Obrigada pela atenção de vocês todos, um beijo, saudade de todos vocês, obrigada pelo carinho, pelo respeito e pela presença na aula. A chamada está posta aqui no meu relatório com a presença de Ailton, Daniela, Érico, Francisco, Jackson, Jane, Leandro Flores, Leandro Gomes, Lisa, Rodrigo Curvelo e Tony. Tchau, gente. Até mais. Beijo no coração de todos vocês.